Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, 6 no Instagram. Ou então, Paulo Roberto Maciel 7919. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. YouTube, Instagram, Facebook e blog. Liturgia referente ao dia 17 de junho de 2025, terça-feira, 11ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com este lenço. No rito temos a missa à escolha. Primeira leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos do 1º ao 9. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém, e indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade, de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Agora o salmo responsorial é o Salmo 145 na Bíblia Vulgata ou 146 na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia hebraica. Versículo 2º, 5º ao 6º, 7º, 8º ao 9º A e o refrão 2º A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Repitamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. O Senhor é fiel para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimentos aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Repitamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa?
Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Eu gostaria primeiro de refletir sobre a carta de São Paulo. São Paulo está ajudando o povo lá de Jerusalém, está passando por necessidade. Nesta leitura do capítulo 8, versículos do 1º ao 9. No ano 48, houve grande fome na Judéia e em Jerusalém, conforme Atos 11, versículo 28. Por causa da colheita fraca do ano precedente, do ano anterior, que tinha sido sabático, no qual os judeus não semeiam para que a terra possa descansar, isso aconteceu então, de faltar alimento. Para atender a situação, organizou-se uma ajuda econômica em favor dos cristãos de Jerusalém. Depois, no primeiro concílio de Jerusalém, Paulo prometeu que em suas missões entre os pagãos daria atenção aos irmãos de Jerusalém, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Ele aconselha as igrejas de Corinto e de sua província a realizarem a coleta que já haviam decidido fazer, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1, e salienta que essa ajuda material é graça de Deus, muito maior para quem oferece do que para quem recebe. Além disso, como se tratava de somas elevadas, São Paulo se preocupa em que a coleta seja administrada por pessoas de confiança. Agora vamos à reflexão do Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. No livro Igreja em Oração diz o seguinte: temos o seguinte texto de interpretação. No Evangelho de hoje, Jesus propõe um modo diferente de agir a partir do mandamento do amor. Na lei antiga propunha-se o amor ao próximo e o ódio ao inimigo. Versículo 43b. O Senhor apresenta a novidade da vida cristã. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Versículo 44. O que fazemos de extraordinário quando amamos somente aqueles que também nos amam? Os cobradores de impostos também agem assim. O amor de Cristo na cruz é amor incondicional. Ele entregou sua vida à humanidade, não por merecimento nosso, mas por pura gratuidade e liberdade. No evento pascal, o amor atinge sua mais alta dimensão. É esse amor que o Senhor pede a cada um de nós. O amor ao próximo, nessa lógica, deve ser gratuito. Ama porque se ama. É possível amar dessa forma porque somos amados por Cristo, ainda quando não merecíamos. Mesmo sendo pecadores ilimitados, o Senhor nos abençoou com sua graça, seu perdão e sua misericórdia. Agora, no livro Palavra e Vida, nós temos aqui também uma reflexão sobre Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48. Faz pouco tempo, deixa eu ver aqui, quem escreveu, eu não sei quem escreveu, mas deixa eu ver aqui a reflexão. Jesus nos convida a amar a todos. Todos temos uma especial capacidade para amar e compreender os que pertencem ao nosso círculo, família, pais, cultura, raça. Mas Jesus nos convida a ir mais além. Convida a sair do nosso pequeno mundo e descobrir em cada pessoa um irmão ou irmã, porque assim Deus nos vê a todos como filhos e filhas, sem fazer distinção. A todos ele presenteia com a vida, a todos ele quer ver reunidos em família. Então, é uma reflexão que é passada aqui nesse livro, Todos temos uma especial capacidade para amar e compreender quem está no nosso círculo. Mas temos que aprender a amar quem também não está
no nosso meio, né? Aqueles que até mesmo nos odeiam. Vamos a outra reflexão para Mateus 5, versículos 43 ao 48, no livro Dia a Dia com o Evangelho. O amor de quem crê em Jesus não pode ficar limitado às pessoas da mesma família ou círculo de amizade. Se vocês cumprimentam apenas seus irmãos, o que fazem demais? Né? Seria incompleto e estaria muito distante do modelo de amor que é o próprio Deus. Seu amor é universal. Ele não faz distinção de pessoas, cultura ou credo. Para todos, sem exceção, Deus oferece os benefícios do sol, da chuva e de toda a natureza. O cristão, à semelhança de Cristo, não pode deixar ninguém fora do alcance do seu amor, nem mesmo os que se tornam inimigos. Aos que nos perseguem ou que dificultam o nosso caminhar também nas comunidades cristãs, Jesus recomenda a oração. Rezem por aqueles que perseguem vocês. Nosso amor deve ser absoluto e universal, semelhante ao amor do próprio Deus. Temos que rezar por aqueles que nos odeiam. No mundo tem gente que não gosta, né, da gente. Tem gente que não gosta da gente. Então, temos que rezar por eles para que mudem o pensamento. Santos do dia 17 de junho. 17 de junho é dia de São Ranieri, que tem também o nome de Rainério ou Rainero. Então, essas três grafias, Ranieri, Rainério ou Rainero, de Pisa, na Itália. Vou ficar com Ranieri, ok? De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Ranieri nasceu em Pisa, na Itália, no ano de 1118. Era filho único de uma família tradicional de nobres mercadores riquíssimos. A sua educação foi confiada ao bispo, que deu-lhe uma boa formação religiosa e para os negócios. Porém, Ranieri, mostrando forte inclinação artística, preferiu estudar lira e canto. E para desgosto dos pais, ele se entregou à vida fútil e desregrada, apreciando as festas da corte onde se apresentava. Com isso, tornou-se uma figura popular e conhecida na cidade de Pisa. Aos 19 anos de idade, impressionado com a vida miserável dos pobres da cidade e percebendo a inutilidade de sua vida, resolveu mudar. O eremita Alberto da Córcega o estimulou a voltar-se para a vida de valores cristãos e a serviço de Deus. Foi assim que Ranieri ingressou no mosteiro de São Vito, em Pisa, como irmão leigo. Depois de viver até os 23 anos de idade, recolhido como solitário, doou toda a sua fortuna aos pobres e necessitados e partiu em peregrinação à Terra Santa. Lá permaneceu por 14 anos, vestido com roupas pobres, vivendo só de esmolas. Ranieri lia segredos nos corações, expulsava demônios, realizava curas e conversões, fazendo essa intercessão junto a Deus. Já com a fama de santidade, em 1154, retornou a Pisa, na Itália, e ao mosteiro de São Vito, sempre como irmão leigo. Em pouco tempo se tornou apóstolo e diretor espiritual dos monges e dos habitantes da cidade. Segundo os registros da igreja, os seus prodígios ocorriam através do pão e da água benzidos, os quais distribuía aos aflitos que o solicitavam, o que lhe valeu o apelido de Ranieri d'Água. Ranieri morreu no dia 17 de junho de 1161 e foi proclamado padroeiro dos viajantes e da cidade de Pisa. São Ranieri, rogai por mim, São Ranieri, rogai por nós, junto a Deus. Santo do dia 17 de junho, São Manuel, ou Manoel, mártir. De acordo com a inteligência artificial do Google, São Manuel, ou Manoel, foi o embaixador do Império Persa que se recusou a adorar ídolos e foi martirizado com a decapitação por causa disso no ano 363. É conhecido por sua fé e resistência às torturas. De acordo com o site agenciasignis.org, Manuel provém do nome bíblico Emanuel,
com que foi chamado o Messias Jesus na famosa profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e que significa Deus conosco. Esse nome é muito comum entre os espanhóis e portugueses, e também aqui no Brasil. Manuel foi morto junto com Sabel e Ismael por ordem do imperador Juliano Apóstata. Apóstata quer dizer um traidor da fé. Esse governante empenhou-se em barrar a expansão da religião cristã. Santos do dia 17 de junho, São Nicandro e São Marciano, mártires. Mais ou menos morreram no ano 297. Foram soldados que recusaram a sacrificar aos deuses pagãos. Foram decapitados em Silistra, Bulgária, no tempo do imperador Diocleciano. Santo do dia 17 de junho, Santo Hipácio, abade, faleceu em 446. De vida austera e duros jejuns, instalou-se num mosteiro abandonado em Calcedônia, Ásia Menor. Hipácio o reconstruiu e formou nele uma próspera comunidade. Santo do dia 17 de junho, São Pedro da mártir, faleceu em 1862. Foi carpinteiro e sacristão, morto na fogueira em Qua Linh, no Vietnã, continente da Ásia. Isso aconteceu no tempo do imperador Tu. Nome do imperador é Tu. Deixa eu ver o nome. Tuduk. É o imperador, então, que teve essa atuação aí de deixar que se fizessem mártires por Cristo. São Pedro dá, rogai por mim, rogai por nós. Ele que foi morto na fogueira, no Vietnã. Bem-aventurada do dia 17 de junho, Beata Teresa de Portugal, rainha, faleceu em 1250. Ela foi filha do rei Sancho I de Portugal. Era casada com Afonso IX, rei de Leão. Após a morte do marido, Teresa de Portugal ingressou no mosteiro cisterciense, por ela mesma fundado em Lorvão. Bem-aventurado do dia 17 de junho, Beato Pedro Gamba Corta, religioso, faleceu em 1435. Ele fundou em Montebello, Itália, a Ordem de Eremitas de São Jerônimo, cujos primeiros religiosos foram antigos ladrões convertidos por ele. Bem-aventurado do dia 17 de junho é o Beato Felipe Papon, presbítero e mártir. Vamos saber um pouco da história de Felipe Papon. Ele faleceu em 1794. Foi condenado à prisão numa galera, uma embarcação naval, ancorada em Roquefort, na França. Isso aconteceu depois de ter dado a absolvição a um companheiro de prisão moribundo, ou seja, quase morrendo, e que entregou sua alma a Deus. Bem-aventurado do dia 17 de junho, Beato José Maria Cassante, presbítero, ou seja, padre, faleceu em 1903. Aos 16 anos de idade, entrou como noviço no mosteiro trapista de Santa Maria do Deserto, na diocese de Toulouse, na França. Morreu tomado pela tuberculose aos 25 anos, oferecendo seus sofrimentos por Cristo e pela Igreja. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das três devemos acatar, até mesmo não. Eu mesmo recebi muitos nãos de Deus e não entendia na época, fui entender depois. Nós somos indignos servos mesmos.
né? Somos servos inúteis, como a própria Bíblia diz. Como é que eu vou confrontar Deus, o Criador de tudo, do universo, reclamar dele por causa de um não, ou dois, ou três? Deus é onisciente. Até na terra, nosso pai ou nossa mãe nos dá um não, quando vê que é o melhor para o filho. Então, nós temos que acatar. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele voltará e será o juízo final. No juízo final teremos corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem abrir portas, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Maús quando abençoava a comida, mudou a aparência para Maria Madalena e para os próprios discípulos, ascendeu ao céu. Teremos um corpo semelhante ao dele. Para isso temos que acreditar, crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santo, Santificador. Temos que, além de acreditar em Jesus como Deus, nos arrepender dos nossos pecados e também temos que ser batizados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 ou então @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou ainda escreva Paulo Roberto Maciel, Maciel e chega lá. YouTube, Instagram, Facebook e blog.